Boa tarde a todos os servidores da Polícia Civil do Estado do Amazonas, independente do cargo, né? O Simpol ele representa toda a classe policial e eu peço permissão, estamos no ambiente controlado, afastamos aqui as nossas máscaras para podermos falar da forma mais clara possível a classe policial civil. São 14 horas e 30 minutos aproximadamente, né, dessa tarde do dia 1º de dezembro. E nós estávamos aqui, como diretoria, discutindo alguns aspectos. Estivemos na sexta-feira na Casa Civil exatamente buscando dialogar com o chefe do Poder Executivo, governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, haja vista que as nossas demandas reprimidas, em especial a questão do escalonamento e da promoção, né, dependem dessa interlocução. Juntamente a ele, o chefe de gabinete se comprometeu em viabilizar uma agenda, seja com ele ou com o próprio secretário da Casa Civil, que é o doutor Flávio Antonini. E, paralelo a tudo isso, havia uma movimentação muito grande em relação a outras situações, de colegas perguntando em relação ao posicionamento do que estaria acontecendo na Assembleia Legislativa, posto que já foi enviada a mensagem governamental relativa ao PELOA, que é o Projeto da Lei Orçamentária Anual, terá sua votação agora nesse mês, no mês de dezembro, né? Há alguns vídeos, inclusive manifestação de alguns parlamentares, no sentido de que contribuirão com as categorias em relação a isso, né? Salvo o melhor juízo, penso que isso só seria viável se desse por intermédio de uma interlocução da base governista, haja vista que a iniciativa disso daí deve ser, né, considerando o aspecto legal, privativa do próprio governador. E, ao mesmo tempo, né, por que nós estamos fazendo toda essa contextualização? E esperamos que esse vídeo possa chegar exatamente ao governador. Para deixar claro que o trabalho do Simpol se mantém de forma permanente, de modo responsável, fundamentado, sempre buscando essa diplomacia, esse diálogo para, de forma fundamentada, nós encontrarmos a solução. Mas, recentemente, surgiram rumores relativos a uma promoção segmentada, né, oriunda a uma deflagração da Delegacia Geral, especificamente para o cargo de delegados. O Simpol, vale frisar que não tem nada contra o cargo de delegado, muito pelo contrário, o Simpol tem todo o prazer, todo o ânimo em também representar os delegados. Entretanto, o Simpol ele não representa apenas delegado. O Simpol representa, a exemplo do delegado, o investigador, o escrivão, o perito e o próprio servidor administrativo. Então, em todo esse contexto, o que ocorreu? No que se refere à lei do congelamento, o Simpol entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o Tribunal de Justiça disse que não há nenhum óbice para que os policiais sejam promovidos. Ele considerou a lei do congelamento inconstitucional no que tange à tentativa de vedação da promoção. E, paralelo a isso, nós entramos também com uma ação, né, que tem como objeto a deflagração do processo de promoção e ainda não houve uma manifestação do Tribunal de Justiça em relação a esse nosso pedido. Entretanto, né, nós estávamos esperando algo concreto e, de fato, tomamos conhecimento há pouco em relação à portaria GDG-PC número 1484, na qual a Delegacia Geral ela deflagra um processo especificamente, tão somente para delegados filiados à entidade denominada Sindepol, né? De cara, nós vislumbramos a inobservância de alguns aspectos, né, inclusive de ordem constitucional, né, e salientamos que para deflagrar a promoção para toda a categoria, a delegada geral não precisaria sequer ter uma decisão judicial como premissa para poder fazer essa divisão. Então, nesse contexto, o Simpol evidentemente se posicionará, não concorda que essa promoção seja feita separadamente, sem qualquer dúvida. Estamos reunindo há pouco o nosso jurídico para verificar que medidas, né, serão apresentadas e, de igual modo, também a própria diretoria continuará reunida e mobilizada e também pede para que todos os servidores, em especial
os que não, evidentemente não foram contemplados, possam se manter mobilizados, porque nós temos que pensar numa ascensão funcional justa e simétrica. Nós não devemos, a Delegacia Geral não deveria, em hipótese alguma, fomentar mais ainda as injustiças que existem dentro da nossa realidade e da nossa instituição. Temos, por exemplo, colegas com 33 anos de polícia que ainda estão em primeira classe. E a Delegacia Geral também deve ter uma preocupação e uma responsabilidade em relação a isso. Então, o Simpol não vai concordar jamais com a reprodução de injustiças e na segunda-feira nós deveremos aí, até segunda-feira, estar enviando algum informativo, algum chamamento, exceto se conversarmos com o governador anteriormente, para poder mobilizar a categoria em relação a essa questão, apresentando o nosso repúdio. Não é isso, mocinho? Com certeza. E um aviso para o governador. Senhor governador, respeite o sindicato da Polícia Civil. O senhor já esteve várias vezes aqui, antes de ser governador, foi bem recebido nessa nossa casa, inclusive por mim, quando era presidente daqui. Então respeite, não deixe que atos como esse, promoções segmentadas, tragam mais injustiça para a categoria e, consequentemente, trazendo desmotivação. Quando você faz promoção segmentada, você desmotiva a categoria e quem sai perdendo com isso é a sociedade, que terá um policial desmotivado e não se faz segurança pública desmotivado. Fazer segurança pública, o policial ele tem que estar motivado o tempo todo. É isso que nós queremos no sindicato. A preocupação do sindicato é justamente para que não se faça essa injustiça que está sendo feita pela delegada geral de estartar uma promoção segmentada somente para delegados. Como o nosso presidente falou, nós não somos contra a promoção de delegados, mas desde que seja feita para a categoria da Polícia Civil, que a Polícia Civil não só é feita por delegado. Então, governador, não deixe promoção segmentada, senão o senhor vai trazer problema para o senhor. E só para finalizar essa questão, só fazer uma correção, o ato normativo, a portaria é 1488 e não 1444, e paralelo a tudo isso também, Moacir, que hoje, lembrando que a Polícia Civil não parou, né? E não apenas os delegados também merecem ser promovidos, mas os escrivães, investigadores, peritos, que não pararam de trabalhar, né? Então, o que a gente observa? É que o governador precisa avocar essa responsabilidade de chamar a entidade sindical para que, de forma responsável, nós possamos fazer um planejamento para a contemplação desse tema, e não apenas em relação a isso, no que tange também ao escalonamento, até porque a lei complementar número 173, que é o plano Mansueto, no artigo 8º, ele faz algumas ressalvas em relação aos órgãos e entidades que tinham situações de caráter funcional delineadas em lei anteriormente, a exemplo do nosso escalonamento. Então, governador, nós precisamos conversar, nós precisamos sentar e definir as demandas reprimidas da Polícia Civil de maneira uniforme, ou seja, para todos, não privilegiando um grupo e deixando os demais marginalizados, esquecidos. Então essa é a mensagem direcionada ao governador e nós estamos aguardando esse momento para que nós possamos avançar. Caso contrário, a categoria será convocada no início dessa semana para manifestação.